Então nesse vídeo eu vou te falar quais são os 3 melhores investimentos para você viver de renda ou ter uma renda extra. E cara, no final eu vou te dar uma dica bônus, tá? Uma dica extra que eu duvido que alguém na história do YouTube já falou para você. Are you listening? Fala, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e o negócio é o seguinte: o principal motivo por que a gente investe, porque as pessoas investem, é porque elas querem conquistar a liberdade financeira. Né? O que é liberdade financeira? Liberdade financeira é você ter um determinado patrimônio que gere uma renda que cobre o seu padrão de vida. Ou seja, esse patrimônio vai ter uma rentabilidade todo mês que vai pagar as suas contas, sem que você precise trabalhar para ganhar esse dinheiro. O nome disso é renda passiva. Renda passiva é quando você tem uma renda que você não precisa trabalhar por ela, beleza? Tem até um vídeo meu que eu fiz sobre a diferença entre renda ativa e renda passiva. Ao invés de você trabalhar pelo dinheiro, você colocou o dinheiro para trabalhar por você, beleza? Então, para você conquistar a liberdade financeira, você tem que fazer uma conta inversa. Em primeiro lugar, qual é a renda passiva que você quer ter? É 5 mil, é 10 mil, é 20 mil reais por mês? Qual é a renda passiva que você quer ter? Em segundo lugar, você vai calcular qual é o patrimônio que você precisa ter para conseguir ganhar essa renda passiva. Então, será que é 1 milhão, 2 milhões, 500 mil reais, 3 milhões de reais, enfim. Em terceiro lugar, você precisa entender quanto que você precisa investir mensalmente para poder ter esse patrimônio. Então, você quer ter esse patrimônio daqui a quanto tempo? Daqui a 5 anos, 10 anos, 3 anos, 20 anos, enfim. Depende de cada um. Então você vai investir mensalmente para lá no futuro, no dia que você quiser, você ter esse patrimônio vai gerar uma renda e essa renda vai cobrir o seu custo de vida. E aí você vai ter liberdade financeira. Então nesse vídeo eu vou te falar quais são os 3 melhores investimentos para você viver de renda ou ter uma renda extra. E cara, no final eu vou te dar uma dica bônus, tá? Uma dica extra que eu duvido que alguém na história do YouTube já falou para você. Fechado? O primeiro investimento que eu vou falar para você são ações que são boas pagadoras de dividendos, beleza? E como é que funciona isso? Quando você compra uma ação na bolsa, você se torna sócio daquela empresa. Então você pode ser sócio, cara, do Itaú, do Bradesco, da Petrobras, do Souza Cruz, da Ambev, enfim, de qualquer empresa que tenha ação listada em bolsa. E quando você é sócio de uma empresa, você tem direito à participação nos lucros dessa empresa. Então, no caso da bolsa, das ações que estão listadas em bolsa, você pode receber essa participação nos lucros, tanto em forma de dividendos, quanto em forma de juros sobre capital próprio, tá? Mas, no final das contas, você está recebendo essa participação nos lucros. Então, existe uma lei, tá, que está dentro da lei das SA, que diz o seguinte, que toda empresa que está listada em bolsa, ela é obrigada a pagar pelo menos 25% do seu lucro líquido no ano para os acionistas. Então, vamos supor que a empresa teve 100 bilhões de reais de lucro, tá? De lucro líquido, e ela pode, se ela quiser, distribuir esses 100 bilhões para todos os acionistas, ou ela pode também cumprir o requisito mínimo de 25%. Então, no mínimo, ela vai ter que distribuir 25 bilhões, aí no nosso exemplo, para os acionistas, fechado? Então vão ter empresas que vão distribuir o máximo possível, vão ter empresas que vão distribuir o mínimo possível. Isso não quer dizer que a empresa é melhor ou pior do que outra, tá? Porque empresas que estão em fase de crescimento, que precisam de grana para crescer, elas vão querer distribuir o mínimo possível para ter mais caixa para poder investir e continuar crescendo, beleza? Então isso pode ser até bom para a empresa. Mas aqui o fato é o seguinte, o indicador mais importante para quem está investindo em ações que são boas pagadoras de dividendos, para quem tem esse objetivo, é buscar o que se chama dividend yield, que é o percentual do valor distribuído sobre o valor da ação no mercado. Então vamos supor que você comprou uma ação por R$50 no mercado e a empresa pagou R$10 por ação. Então isso significa que ela pagou 20% de yield, de dividend yield. Beleza? Existem ações que pagam 6, 7, 10, 15% ao ano de yield, ou seja, você paga um determinado valor pela ação e você consegue ganhar 6, 7, 8, 15% ao ano de dividend yield.
mas não necessariamente a ação que paga mais yield, por exemplo, a ação que paga 15% ao ano, não necessariamente ela é melhor para você comprar do que a ação que paga 10 ou 8 ou 7, beleza? Porque pode ser que essa que paga 7 tenha um potencial de no próximo ano pagar mais ainda, porque é aquela história de que o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então você precisa entender como escolher as melhores ações que vão te pagar mais dividendos no futuro, tá? Nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses, assim por diante, beleza? E para facilitar a sua vida, eu vou disponibilizar aqui na descrição, nos primeiros links, uma aula do André Fogaça, lá do Guinvest, sobre como que você faz para ganhar de R$1.000 a R$5.000 por mês com dividendos. E cara, ao longo do tempo você vai ver que eu vou citar aqui nos vídeos, né, o André e o Guinvest várias vezes, porque eu já acompanho o André há muito tempo, cara, anos, há mais de 7, 8 anos. E, cara, eu sei que ele entende muito sobre dividendos e ele tem aulas que ele disponibilizou pra gente que são excelentes, beleza? São aulas muito, muito boas mesmo. Então vai lá no primeiro link da descrição e assiste essa aula. O outro tipo de investimento para você viver de renda são os fundos imobiliários, tá? Mas o que é isso? Imagina o seguinte, imagina que fundo imobiliário é uma ação de um imóvel, beleza? Então da mesma forma que a ação é a menor parte de uma empresa, se você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se tornando sócio de um imóvel, beleza? Mas existem fundos imobiliários que são fundos de tijolos, tá? Que realmente tem imóveis na carteira, mas tem fundos que são fundos de papéis, que têm títulos imobiliários na carteira, como por exemplo LCI e CRI, tá bom? Então, fundos imobiliários são fundos de investimentos em que a carteira deles é composta por ativos imobiliários. E a grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles pagam aluguéis mensais. Tá? Então, é muito legal porque você pode ser cotista de um fundo imobiliário e todo mês você recebe um aluguel, como se você tivesse um imóvel e estivesse alugando esse imóvel para uma outra pessoa. Só que com muito mais facilidade. Você simplesmente vai lá na bolsa e compra cotas desse fundo imobiliário sem precisar daquela burocracia toda, né, de comprar um imóvel e ter que alugar e etc e tal. Além do fato de que as cotas dos fundos imobiliários, elas são isentas de imposto de renda. Então existem fundos imobiliários que pagam 0,6, 0,7, até às vezes 0,8% ao mês sobre o valor da cota, beleza? E cara, isso livre de imposto de renda é uma rentabilidade excelente se você comparar com rentabilidade de um imóvel. Você realmente comprar um imóvel físico para alugar, eu já falei em vídeo anterior aqui no canal, que cara, a rentabilidade disso não passa de 0,5% nas principais cidades do Brasil, tá? Tanto para imóveis residenciais quanto para imóveis comerciais, beleza? Então, você conseguir 0,7, 0,8 ao mês livre de imposto de renda é excelente. Então, vou te disponibilizar aqui também na descrição mais uma aula lá do André do Guinvest sobre como ganhar R$ 1.256 de aluguel sem ter um imóvel. Então, vai lá também na descrição e assiste essa aula. O terceiro tipo de investimento para você viver de renda são os títulos de renda fixa indexados à inflação. Tá? E aqui eu posso te citar dois exemplos que são mais conhecidos. Tá? O primeiro deles está dentro do Tesouro Direto, que faz parte, é um título do Tesouro Nacional, que é o Tesouro IPCA com pagamento semestral, porque existe o Tesouro IPCA sem cupom, como se fala, que não tem pagamento semestral, e o Tesouro IPCA com cupom, que acumula rentabilidade por 6 meses e te paga a cada 6 meses. Tá? O outro tipo são as debêntures. As debêntures são muito parecidas com o Tesouro IPCA, eles pagam IPCA ou IGPM, que são indexadores de inflação, né? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, o IGPM é Índice Geral de Preços do Mercado, mas são dois indexadores de inflação, então eles pagam algum indexador de inflação mais alguma coisa. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA vai te pagar, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano, e a debênture pode te pagar, por exemplo, IPCA mais 8% ao ano, mais 7%, sei lá, ou IGPM mais 6,5% ao ano. Então, qual é a diferença dos dois? A diferença, na verdade, é quem é que está devendo para você. Quando você compra um Tesouro IPCA, você na prática está emprestando dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional, beleza? Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para alguma empresa. Então você pode comprar uma debênture, sei lá, da Vale, da Ambev, enfim, qualquer SA, qualquer empresa SA de capital aberto
também pode ter debêntures, beleza? Então, geralmente são grandes empresas. Você está emprestando dinheiro para grandes empresas. Mas qual é a vantagem desse título indexado à inflação para quem quer viver de renda? A primeira é que você tem um indexador de inflação que corrige o seu poder de compra, né? Então o seu patrimônio está sendo corrigido pela inflação, tá? E a outra vantagem é que eles pagam juros periódicos. Então, no caso do Tesouro IPCA, ele paga juros semestrais, e no caso da debênture, vai depender da debênture, beleza? Vão ter debêntures que vão pagar juros semestrais, outras que vão pagar em períodos diferentes, então você tem que pesquisar cada debênture para entender qual é a periodicidade de pagamento do cupom dela, fechado? E a dica bônus que eu quero te dar, que eu aposto que ninguém falou para você na história do YouTube, no planeta, é a seguinte: a gente pode chamar isso de o quarto melhor investimento para você viver de renda, mas eu incluí como dica bônus porque faz parte, digamos assim, da nova economia que está surgindo. E esse investimento é em mineração de criptomoedas. Guilherme, que maluquice é essa? Em primeiro lugar, o que é mineração de criptomoeda? Vou falar de mineração de Bitcoin, tá? Porque Bitcoin é a mais conhecida. Te explicando bem rapidamente como é que funcionam as moedas que a gente já conhece, né? O real, o dólar, o euro, etc. Como é que funciona? Quando eu transfiro dinheiro para você, vamos supor que eu te transfira R$1.000 da minha conta para a sua conta. Como é que os bancos e o Banco Central, né, sabem que saiu R$1.000 da minha conta e foi para a sua conta? No nosso sistema atual, a nossa moeda ela é centralizada, tá? Então isso significa que tem um Banco Central, né? Se você observar todos os países, ou pelo menos a maioria dos países tem um Banco Central, que é o responsável pelo livro razão, tá? E o que é esse livro razão? É onde está registrada as transações financeiras. Então, aqueles R$1.000 que eu te transferi vai estar registrado ali, só que isso vai ser controlado somente pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele é o responsável pelo processamento dessas transações. Ele que processa isso no sistema. No caso do Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada, não existe um banco central. Então, o livro razão do Bitcoin ele é descentralizado, é a blockchain. Agora, pô, Guilherme, já que não tem um banco central, quem é que processa as transações do sistema? São os mineradores. Então, o que são mineradores? Não são os caras que ficam com uma enxada na mão batendo na pedra, não. Então, o minerador é uma empresa, hoje em dia são grandes, parece uma indústria, tá? A maioria dos mineradores. E numa mineradora tem várias estantes com uma porrada de placa de vídeo em cima delas, que são placas ultra potentes, tá? Que processam as transações do Bitcoin no mundo inteiro. Então, na real, qualquer um pode ser um minerador, qualquer um pode investir em mineração de Bitcoin, tá? Antigamente, você podia minerar Bitcoin com o seu laptop, só que hoje em dia, como a rede está muito grande, você precisa dessas placas mais potentes. Uma placa hoje em dia custa em torno de $3.000, $2.500, por aí. Só que aí você fala, pô, Guilherme, eu não tenho a menor ideia de como é que se faz isso, como é que eu faço para investir nisso, né? Eu tenho que comprar uma placa. Você pode comprar uma placa ou você pode investir através de uma mineradora que já existe. Então, quem minera Bitcoin ou outra criptomoeda recebe, pelo trabalho de ter processado as transações, recebe uma taxa do mercado. O mercado paga uma taxa para o minerador, beleza? E essa remuneração, a rentabilidade desse investimento varia muito, isso depende de vários fatores, tá? Naquela época que o Bitcoin estava lá nas alturas, estava no topo máximo, tinha gente ganhando 10% ao mês como rentabilidade de mineração, tá? Mais recentemente, ali no final de 2018, a rentabilidade estava em torno de 2% ao mês, mas não se prende nisso porque essa rentabilidade ela pode variar de um mês para o outro, isso depende de uma série de fatores. Eu não vou entrar nesse assunto aqui muito nesse vídeo, tá? Porque eu estou te trazendo essa informação para você começar a ficar atento a isso, porque isso vai começar a aparecer cada vez mais, tá? Então começa a pesquisar mais sobre isso. E se você quiser que eu fale mais sobre isso no canal, diz lá nos comentários para mim, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Lembra que na descrição lá tem o link das 2 aulas lá do André, a aula sobre dividendos, como é que você faz para ganhar de R$1.000 a R$5.000 por mês com dividendos, e a outra aula sobre como ganhar R$1.256 de aluguel sem ter um imóvel. Então vai lá, clica aqui do lado, se inscreve no canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu estou recomendando para você, beleza? Valeu!